Nós estamos no capítulo 4 de Neemias e nós iremos tratar algo muito importante para a nossa edificação espiritual, que você que nos acompanha aí, olha só. Paz do Senhor a todos, eu sou o pastor Alairto e vamos para mais um vídeo desvendando as Escrituras. E quando Sambalate se informou que reedificávamos os muros, desgostou-se e enfureceu-se muito e escarneceu dos judeus. E disse na presença dos seus irmãos e dos poderosos de Samaria: que fazem estes fracos judeus? Ser-lhes permitido isto? Voltarão a sacrificar? Acabarão a obra em dia? Renascerão dos montões de escombro as pedras que foram queimadas? E Tobias estava diante dele e disse: não importa que edifiquem, pois vindo uma raposa sobre os muros de pedra os derrubará. A Bíblia vai tratar a história deste povo, a catástrofe que ficou, a tragédia que ficou em Jerusalém após o cativeiro babilônico. As portas foram queimadas, as cidades foram destruídas e principalmente os muros. E Neemias, ao saber notícia de Jerusalém, foram notícias ruins, que estava tudo destruído. Neemias se colocou com íntima compaixão, pediu permissão, pediu carta ao seu rei, uma liberação para retornar em Jerusalém e ajudar o povo a reconstruir os muros, a reconstruir as casas. E mais à frente vocês vão ver que eles também, através do ministério de Esdras, reconstruíram o templo de adoração a Deus. O que eu quero falar com você é sobre os muros, sobre a edificação. Veja que quando Neemias se propôs a fazer algo, quando ele convoca o povo para reedificar os muros, logo se levantou inimigo. Logo o diabo colocou pessoas para serem inimigas, para causarem contenda, para que não fosse feito esses muros. Talvez hoje na sua vida está assim. O inimigo deixou um grande estrago, uma grande destruição ficou na sua vida. Ele passou e deixou tudo queimado, os muros destruídos. Porém, a palavra de Deus vai de encontro a você e nós poderíamos espiritualizar isso aqui. Veja que quando Sambalate ele começa a zombar, logo chega seu amigo Tobias também, eles começam a falar: mas eles vão voltar a sacrificar, eles vão conseguir fazer os muros, esses fracos judeus vão conseguir reerguer esses muros? É possível isso? Em um dia vão fazer? E ele vai mais além, ele diz: ainda que eles consigam reconstruir os muros, eles vão usar esse material que está todo queimado aí, mesmo que eles façam os muros, uma raposa vindo derruba os muros. Assim é na nossa vida. Às vezes a gente está todo empolgado, todo animado para reconstruir, para nos levantarmos, fazer algo novo, para deixarmos uma vida de derrota, de fracasso, e achando que vamos receber palavra de ânimo, mas é muito pouco incentivo e vem pessoas ainda para jogar para baixo e dizer que não é possível, que não vamos conseguir, ainda zombam de nós, da nossa fé, daquilo que cremos e acreditamos. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Assim como Neemias foi aquela injeção de ânimo para aquele povo que estava numa total destruição, em tragédia, em desespero por causa das percas, pelo tempo que estavam sofrendo, Neemias chega e reanima o povo e as pessoas começam a reedificar os muros. Veja que eles pegaram as pedras que passaram pelo fogo, usaram daquele monte de entulho, conseguiram selecionar pedras boas. E cada pessoa que tinha parte do terreno reedificou seu muro. E foi incrível o que aconteceu aqui, porque as pessoas se encheram de Deus, se encheram de fé e de esperança. E a primeira parte que me chama a atenção, porque é que Neemias fez o muro primeiro. E não começou pelas casas, não começou pelo templo para adorar a Deus. Poderia muito bem começar pelas casas, pelos templos, pelas ruas, limpando, enfim. Mas Neemias vai e começa logo pelos muros. Por que isso? Porque ele queria manter o inimigo longe. Ele queria demarcar o território deles. Eles queriam levar proteção primeiro para estarem abrigados, seguros, para daí sim continuar a executar as outras obras. Talvez você está com a sua vida em destruição e derrota porque falta-te um muro de proteção, falta algo que te proteja, que mantenha o teu inimigo longe. Veja que Neemias tinha comunhão com Deus. E quando ele chegou aonde estava aquele povo com tanta derrota, tanto sofrimento, ele chegou e disse: é possível sim, vamos erguer esses muros e vamos reedificar e nós vamos estar protegidos. Tem algumas coisas que o diabo pergunta, que ele faz para nos desafiar. Se você for olhar, ele já logo de cara chama aquele povo de fraco.
Esse é muito fraco. O que esses fracos judeus estão fazendo? Entenda uma coisa, o teu inimigo sempre te acha fraco. Você nunca é capaz de nada. Talvez você espera que a sua família apoie, incentive você, mas vem palavras ruins da própria casa falando que você é fraco, que você não é ninguém, que você não vai conseguir, que a sua vida, você nasceu para isso. Mas tem uma palavra de Deus para você. Os mesmos que vieram falar que Neemias era fraco, que o povo era fraco, os judeus que estavam fazendo os muros, foi os mesmos que viram aqueles muros serem erguidos, serem construídos. Entenda uma coisa, Deus tem algo novo para você. Não importa se a sua vida foi de destruição, de cativeiro, de sofrimento. Quando Deus te visitar, não importa a situação que esteja, seu lar, seu casamento, sua vida espiritual, talvez você nunca ouviu falar de Deus, mas a sua vida está muito destruída. E o Espírito de Deus te visita e é possível sim reedificar os muros, é possível sim você vencer, é possível. Entenda uma coisa, Neemias aplicou o Espírito de Deus, ele trouxe uma injeção de ânimo para aquele povo e cada um construiu a sua parte no muro, pois enquanto eles construíam os muros, eles já vigiavam, eles trabalhavam com as suas espadas na bainha, pronto para uma batalha. Se viesse o inimigo, eles iriam desembainhar as suas espadas e iriam lutar. Você precisa desembainhar a sua espada e ir à luta. Talvez você está olhando hoje, é um quadro só de derrota, só de sofrimento, só de dor, de destruição. Terrível assolação está acontecendo na sua vida. Mas eu tenho uma palavra de ânimo para você. Ainda que estejam zombando, debochando de você, as mesmas pessoas que viram a sua destruição são as mesmas pessoas que verão a sua vitória, que verão o seu milagre. Deus tem algo novo para você. Deus tem uma nova história, Deus tem uma nova vida. E ainda que esteja tudo destruído, que olhem para a sua vida e seja só entulho. Eu estou falando para você que aqui estava só entulho. Quando tirou o pó de cima daquelas pedras, eram pedras boas, eram pedras que dava para aproveitar. Se o inimigo não destruiu a sua vida, é só tirar o pó e voltar a lutar. Lembram quando Sansão perdeu a sua força, quando ele perdeu a presença de Deus após Dalila e os inimigos cortarem seu cabelo? Ele perdeu toda a sua força, todo o seu poder. Mas eles cortaram o seu cabelo, mas não arrancaram a raiz. A raiz do cabelo de Sansão continuou. A passar os tempos, o cabelo volta a crescer. A passar o tempo, as coisas voltam para o lugar. Sansão recupera seu poder e destrói tantos inimigos na sua morte como nunca se houve em toda a sua vida. O passado de derrota, de destruição que você enfrentou, não quer dizer que a sua vida vai ser sempre isso, porque Deus te visita e Deus pode transformar tudo e dar uma nova história. E você ter proteção, ter abrigo e tudo vai dar certo na sua vida, em nome de Jesus. Apenas não dê ouvido, não ouça as vozes do diabo, as vozes de zombadores, de pessoas que não querem seu bem ou a sua vitória. Forte abraço a todos, Deus abençoe.